A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Em nosso EBD Podcast de hoje, iremos comentar sobre o tópico 1 da lição 1, do segundo trimestre de 2025, classe de adultos. A lição 1 tem por tema o Verbo que se tornou em carne. O texto áureo diz: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1, versículo 14. O primeiro tópico irá abordar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. O Evangelho de João é tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Este apóstolo era um dos 12 e fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. O estilo literário, o profundo conhecimento da geografia da Palestina e as ricas referências teológicas apontam para um autor que teve uma experiência direta com o Mestre. A data da escrita é geralmente situada entre 85 e 95 d.C., possivelmente em Éfeso. Esse período tardio se justifica pela necessidade de reafirmar a identidade divina de Jesus em meio ao surgimento de heresias, como o gnosticismo, que negavam a encarnação de Cristo. O Evangelho de João tem um objetivo central: demonstrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que, ao crer nele, os leitores possam receber a vida eterna. A singularidade desse evangelho está na profundidade teológica com que apresenta os eventos da vida de Jesus, não apenas como fatos históricos, mas como revelações do plano divino de redenção. João destaca que cada sinal e discurso de Jesus tem a intenção de levar à fé. Os milagres não são apenas demonstrações de poder, mas simbologias profundas que revelam a identidade de Cristo e seu relacionamento com o Pai. Por exemplo, a multiplicação dos pães em João 6, dos versículos 1 ao 14, Jesus não apenas satisfaz a fome física, mas aponta para Jesus como o pão da vida. Além disso, o Evangelho de João confronta ideologias filosóficas da época, como o gnosticismo, que negava a possibilidade de Deus assumir a forma humana. O prólogo está em João 1, dos versículos 1 ao 18 e declara que o Verbo eterno se encarnou, desafiando essa visão e reafirmando a encarnação como um evento histórico e teológico essencial. O propósito de João é também pastoral, visando fortalecer a fé dos crentes e oferecer esperança em meio às dificuldades. Ele retrata Jesus como a luz que vence as trevas e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Essa abordagem busca não apenas informar, mas transformar o coração dos leitores. João escreve com um propósito claro, declarado em João 2, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Diferentemente dos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, João não se concentra apenas em narrar os eventos da vida de Jesus, mas em revelar o seu significado teológico. O Evangelho de João tem uma estrutura que enfatiza os sinais e os discursos de Jesus, apontando para sua identidade como Filho de Deus. Desde o prólogo, o autor apresenta Jesus como o Verbo, o Logos que existia desde o princípio, estava com Deus e era Deus. O Evangelho de João oferece uma apresentação teológica profunda da natureza de Jesus, destacando sua dualidade como plenamente Deus e plenamente homem. Esta união hipostática é fundamental para a fé cristã, pois demonstra que Jesus não é apenas um mestre moral ou profeta, mas o próprio Deus encarnado. O prólogo estabelece a preexistência de Cristo, declarando que o Verbo estava com Deus e era Deus, apontando para sua divindade eterna. No entanto, o versículo 14 do capítulo 1 traz a notícia extraordinária de que este mesmo Verbo se fez carne, indicando a plena humanidade de Jesus. Esta afirmação não apenas confronta heresias da época, como o gnosticismo, mas também revela o plano redentor de Deus. O Evangelho de João enfatiza profundamente a natureza divina de Jesus, apresentando não apenas como um profeta ou mestre, mas como o próprio Deus encarnado. Este aspecto é fundamental para a teologia cristã, pois estabelece a base para a redenção e o relacionamento pessoal com Deus. A união das naturezas divina e humana de Jesus é mais do que um conceito teológico abstrato. É o cerne do plano de redenção. Apenas um Deus que se tornou carne poderia se identificar plenamente com a humanidade e, ao mesmo tempo, oferecer um sacrifício perfeito pelos pecados. Jesus não apenas nos mostrou como Deus é, mas também como devemos viver. O Evangelho de João destaca que, por meio dessa natureza dupla, Jesus oferece vida eterna e um relacionamento pessoal com Deus. Leia em João 3, versículo 16 e João 17, versículo 17. Essa compreensão transforma o cristianismo em mais do que uma religião. É uma experiência de vida com o Deus encarnado. No Evangelho de João, a natureza de Jesus é apresentada de forma singular e poderosa.
O prólogo já estabelece a preexistência e divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Ao mesmo tempo, João enfatiza a humanidade de Jesus ao afirmar: e o Verbo se fez carne. João 1, versículo 14. Esta afirmação confronta diretamente as heresias gnósticas que negavam a possibilidade de um Deus encarnar-se. O Evangelho de João oferece uma visão teológica singular sobre Jesus Cristo, apresentando-o como Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Este conceito é central para a fé cristã, pois afirma que Jesus não apenas veio revelar Deus ao homem, mas também redimir a humanidade através de sua vida, morte e ressurreição. Ao entender a natureza divina e humana de Jesus, os crentes são levados a uma relação mais profunda com o Salvador, reconhecendo nele o verdadeiro caminho para a vida eterna. Até o próximo comentário dos tópicos com o EBD Podcast. E não esqueça de ler e estudar sua revista EBD Mais Subsídios, todos os dias trazendo materiais com excelência para sua classe.